E se eu te dissesse que uma escolha errada pode afundar de vez o governo Lula? Que uma simples nomeação pode ser o estopim de uma crise interna sem precedentes e abalar profundamente as eleições de 2026? O nome que está na mesa divide opiniões e pode desagradar a base petista e até mesmo os aliados mais próximos. Mas por que tanta resistência? O que está em jogo? Antes de revelar todos os detalhes, já deixa o like. Se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do governo. O nome da discórdia? Guilherme Boulos. O eterno candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, que coleciona fracassos eleitorais e polêmicas. Você já deve ter ouvido falar dele. Envolvido em ocupações ilegais, protestos violentos e até mesmo prisões por destruição de patrimônio público. Agora, ele pode ser alçado a um cargo estratégico no governo. E o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, voltou a ser mencionado como uma opção para ocupar o ministério no governo Lula. É o caso da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa apuração é da nossa âncora da CNN, Tainá Falcão. A avaliação é de que Boulos poderia melhorar a interação com movimentos sociais. Petistas, no entanto, estão resistindo. Uma ala do partido defende que a chamada Cozinha do Planalto permaneça nas mãos do partido. Atualmente, a Secretaria-Geral da Presidência é ocupada por Márcio Macedo, que é ex-tesoureiro da campanha de Lula. O petista tem sido alvo, inclusive, de críticas do próprio presidente. Antes de ser anunciada para a Secretaria de Relações Institucionais, a deputada Gleisi Hoffmann também chegou a ser cotada para o lugar de Macedo. A reforma ministerial, que começou, como a própria Carol nos trouxe a informação, ainda na última semana de fevereiro, com a saída de Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, para dar lugar a Alexandre Padilha, e deve ganhar novos nomes após o Carnaval. Aliados estão apontando a possibilidade de mudanças no Ministério do Desenvolvimento Agrário e também na pasta do Desenvolvimento e Indústria, por exemplo. Mas por quê? E mais importante, a quem isso beneficia? O presidente Lula precisa desesperadamente melhorar a imagem do governo. Com a popularidade caindo e as reformas ministeriais sendo vistas como inúteis pela maioria da população, qualquer movimento errado pode custar caro. A pesquisa da Atlas Intel revelou que 45,6% dos brasileiros acreditam que as mudanças nos ministérios não terão impacto positivo. Ou seja, a população não compra a ideia de que trocar ministros vai resolver os problemas do país. E uma pesquisa do Instituto Atlas Intel mostrou os níveis de aprovação e reprovação dos ministros nomeados pelo presidente Lula depois das reformas ministeriais. Vamos aos números. 42,6% dos entrevistados consideram muito necessária a movimentação dos ministérios com trocas, mas 45,6% das opiniões coletadas acreditam que, mesmo com possíveis mudanças, não deve haver melhorias no desempenho do governo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, lidera o ranking com 62% de aceitação. Na sequência, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, pontuaram com 54% de aprovação. Já o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, aparecem com a maior reprovação, 70% e 59% de rejeição. A pesquisa ouviu 2.595 pessoas entre os dias 24 e 27 de fevereiro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E tem mais. Dentro do próprio PT, a resistência contra Boulos é enorme. A ala mais tradicional do partido não aceita que um nome do PSOL assuma um ministério tão próximo do presidente. A chamada Cozinha do Planalto, que é a Secretaria-Geral da Presidência, é considerada estratégica demais para ser entregue a alguém que não seja do próprio PT. Márcio Macedo, atual secretário, já vem sofrendo críticas e sua saída é dada como certa. Mas trocar por Boulos pode ser um erro fatal. E enquanto Lula se atrapalha para reorganizar o governo, a oposição já se movimenta. Jair Bolsonaro, mesmo enfrentando processos que podem torná-lo inelegível, continua sendo o maior adversário do governo. E nos bastidores do Palácio do Planalto, a grande aposta do governo é que a justiça o tire do páreo em 2026. Lula e seus aliados sabem que, se Bolsonaro puder concorrer, as chances de uma nova derrota são enormes. A verdade é que a situação do governo não é nada boa. Medidas impopulares, como a taxação de compras internacionais e a tentativa de fiscalização de transações do PIX, estão sendo rejeitadas pela maioria da população.
Até mesmo a estratégia de comunicação com pronunciamentos quinzenais não está convencendo. 24,7% dos entrevistados acreditam que não vai mudar nada. O problema é que o tempo está correndo. Lula precisa tomar decisões estratégicas para evitar um desgaste ainda maior. Mas será que nomear Boulos vai resolver a crise ou apenas aprofundar as divisões dentro do próprio governo? E mais importante, será que essa reforma ministerial é suficiente para evitar um desastre eleitoral em 2026? O que você acha dessa movimentação? Boulos como ministro seria um erro ou um acerto para o governo Lula? E mesmo que Bolsonaro não consiga ser candidato, o PT ainda enfrentará adversários fortes. Nomes como Tarcísio de Freitas, que já se consolidou como um líder competente e articulado, Romeu Zema, que se destaca no cenário nacional com uma gestão bem avaliada em Minas Gerais, e até mesmo Michele Bolsonaro, que vem ganhando força entre o eleitorado conservador e religioso. Além disso, não podemos esquecer de figuras emergentes, como Pablo Marçal, que tem um grande apelo popular nas redes sociais e pode surpreender com uma candidatura focada em discurso motivacional e empresarial. Ou seja, mesmo sem Bolsonaro na disputa, a corrida presidencial de 2026 promete ser uma das mais acirradas da história recente. O que você acha dessa movimentação? Boulos como ministro seria um erro ou um acerto para o governo Lula? E quem você acredita que será o principal adversário do PT em 2026? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro dos bastidores do poder. Vários aspectos para a gente abordar com relação a essa mudança no Ministério da Saúde. Isabel, você, por exemplo, destaca o fato da Ana Moser, que deixou o Ministério do Esporte, quer dizer, a presença feminina, que foi tão defendida durante a campanha eleitoral pelo presidente Lula, ela vem diminuindo, já é a terceira mulher que cai no primeiro escalão do governo. Fora isso, o que é esse modus operandi da saída de um ministro no governo Lula? O próprio ministro Paulo Pimenta, que foi substituído por Sidônio Palmeira, a gente falou por dias sobre essa mudança, até que ela de fato acontecesse. Ok, tivemos a internação do presidente Lula, mas foram dias falando sobre esse assunto. É um modus operandi do constrangimento, né, Carol? Porque você fica esticando a corda. Acho que a situação da Nise e da Ana Moser é ainda mais grave. Estamos falando de técnicas, não estamos falando de políticas profissionais, né? E que, de fato, a decisão do presidente, ela pode ser tomada. Ninguém está criticando o fato de você querer mudar seu time para pensar em colocar ali gente que atenda mais aos seus pleitos. A questão é um modo de fazer isso, que representou, sim, Carol, um constrangimento muito grande. Você tem toda a razão ao pontuar isso, né? Outros governos também adotavam um pouco essa tática da fritura, né? Deixa ali essa figura sangrar, traz ali vazamentos na mídia, a notícia fica sendo dada todos os dias, até que, de fato, a demissão seja colocada em prática. Muitas vezes se usa esse tipo de tática também para entender como é que é comprada a ideia de uma troca ou não, se a recepção é mais positiva ou mais negativa. Agora, no caso da ministra Nízia, né, Carol, a sensação que dá é que não precisava ela ter passado por isso, uma vez que a decisão estava tomada, né, o próprio governo sabe como as coisas se dão, né? Se antecipa, né? Em respeito ao trabalho da ministra, se antecipa e comunica essa decisão com total cordialidade, né? A sensação de muita gente é que não houve isso, Carol. E aí parece que a ministra foi muito ruim no governo e não foi, né? A ministra esbarrou ali em dificuldades que são de praxe de uma função que exige um lado político que, de fato, ela não tinha grandes habilidades em relação a esse lado político, Carol. Então, é um recado que fica aí em relação a essa situação muito ruim que foi colocada a ministra Nízia Trindade. A gente está vendo na tela, Carol, as últimas trocas do governo Lula e ressalta ali essas trocas de mulheres que tiveram esse modus operandi bastante semelhante, né? Olha aí a Daniela Carneiro do Turismo, que foi demitida para abrir espaço para o Centrão. Hoje o ministro é Celso Sabino do União Brasil. Teve ali um processo de fritura também. A Ana Moser, que a gente já citou também, para abrir espaço para o PP. Hoje o ministro é o André Fufuca. E ali a última troca, a ministra Nízia Trindade, para acomodar ali o ministro Alexandre Padilha e liberar também essa vaga na Secretaria de Relações Institucionais. Ao todo, 8 trocas, né? A troca ali que foi
quase que imediata do governo tem a ver com o 8 de janeiro. Em abril de 2023, o G. Dias, Gonçalves Dias, ministro do GSI, foi trocado depois de muito desgaste para o governo, quando circularam imagens, a gente trouxe em primeira mão essas imagens aqui na CNN, dele circulando ali pelo hall do Palácio do Planalto entre os manifestantes durante a invasão de vândalos ali no Planalto no 8 de janeiro, né, Carol? Um desgaste tamanho que não teve como, apesar da proximidade de Lula e G. Dias, o presidente Lula teve que demiti-lo. E aí, desses outros nomes que a gente destaca, Márcio França, que acabou tendo que ceder o Ministério de Portos e Aeroportos, foi para uma pasta recém-criada do Ministério do Empreendedorismo, também para acomodar um aliado do Republicanos, o ministro Silvio Costa Filho. Flávio Dino, que foi designado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, quem ficou no lugar, o ministro Ricardo Lewandowski. Silvio Almeida, que talvez foi uma das maiores crises até aqui, pois as denúncias eram muito fortes, e isso está ainda em âmbito de investigação da Polícia Federal. Inclusive, ontem houve depoimento, né, denúncias graves de assédio que são apuradas, mas que culminaram também com a demissão do ministro. E também, mais recentemente, neste ano de 2025, o Paulo Pimenta, dando lugar ao Sidônio. Carol, só antes de te entregar, só para amarrar aqui um ponto mesmo, chama a atenção o tom da nota do Palácio do Planalto. Uma nota extremamente curta, objetiva, não trata ali com um pouco mais de afeto a ministra, né? O afeto mesmo veio do sucessor dela, o ministro Alexandre Padilha, que postou ali nas redes sociais uma mensagem muito simpática à ministra Nízia Trindade, e também do próprio PT, que também soltou notas de apoio à ministra Nízia Trindade, né, cumprimentando ela pelo trabalho exercido durante esse tempo no Ministério da Saúde.